E agora falando sério aqui, olhando até pra câmera aqui. Pela 19ª manifestação nossa, puxam aquele coro lá, ei, Nicolas, vai tomar suco de caju, né? Percebam bem, nós somos, hoje o MBL tem um partido político, tem uma força institucional muito grande, dentro da direita estamos posicionados de forma muito grande, e escolher bem nossos adversários também demonstra o nosso tamanho. Nicolas Ferreira, por mais midiático que seja, por maior que seja o Instagram dele, ele não é do nível como nosso adversário principal. Nossa bandeira sempre vai ter que ser como tem lá aquela belíssima música que é Lula e Bolsonaro, né? Uhum. Vão pra casa... Pega o Vorkar e vai pra casa do caralho. Exatamente, não precisa xingar, mas essa aqui é palavrão, Ana? Olha, normalmente quando o Renan tá aqui é uma mais conservadora, mas como é a gente que manda neste momento... Eu acho que seria bom sem palavrão. Temos hoje pessoas mais... Não. Mas eu acho que nós deveríamos parar com isso, tá? Isso acho que é um recado importante. Escolher bem os adversários também demonstra o nosso tamanho. Também demonstra... Eu vou fazer um meio ponto aqui. Pode porque, fazer. A gente tem... era uma marcha contra a corrupção, mas, obviamente, todas as nossas manifestações elas foram inspiradas pelo caso Banco Master, que, em certa medida, Nicolas também está envolvido. Então, assim, eu vejo um pouco de sentido nas pessoas cobrarem o Nicolas Ferreira. Eu só acho o seguinte, eu acho que é um tanto quanto desnecessário a gente demandar tanto do nosso tempo atacando ele. Ele é um personagem secundário até onde a gente sabe. Caso a delação e as investigações mostrem um envolvimento maior dele, eu acho que daí sim a gente pode demandar um pouco mais de atenção pra ele. Mas nesse momento não, cara. Vamos focar no Xandão, vamos focar no Toffoli, focar no Vorkar e vamos pra cima. Mas eu não acho que seja esse o ponto em relação ao Nicolas. É bom deixar claro. A gente sabe que aquilo ali é feito. Quando puxamos esse tipo de coro, não puxamos esse coro pelo envolvimento dele, etc. Esse coro é puxado porque entende-se ele como uma espécie de adversário. E não é, ele de fato não é um adversário, porque ele não está no tamanho da missão, ele não está no tamanho do MBL, ele não tem a importância institucional que nós temos. Ele é um subordinado ao PL. É isso que ele é. Nicolas Ferreira é um subordinado do PL. Ainda que, internamente, ele tenha lá sua facção política, ele é só um subordinado. Que pode fazer algum faccionalismo interno sem ter capacidade para fazer uma cisão com o PL. O que ele pode fazer? Ele pode fazer negociações internas. Mas ele não é a principal voz. Está longe disso. Acho isso preocupante porque nós estamos colocando, então... E temos que escolher bem nossos adversários. Quem são nossos adversários? Flávio Bolsonaro e Lula. Quem é que Kim Kataguiri mira? O STF. Porque esse é o tamanho de Kim Kataguiri. É mirar nas grandes forças do Estado brasileiro. Porque o Kim Kataguiri é uma das grandes forças do Estado brasileiro. Dentro da oposição, não temos uma força tal como Kim Kataguiri. Quer dizer, só nós temos essa força, né? Então, eu acho que é importante que façamos esse tipo de reflexão e consigamos finalmente superar aquela velha... Tínhamos uma espécie de síndrome, né? Por sermos minoritários, acreditávamos que éramos pequenos demais. Temos que superar essa fase. Somos minoritários da direita, sim, mas não somos pequenos demais. Hoje, temos e somos a terceira força política do país. O futuro nos reserva um lugar lá, em cima. Somos a força política mais jovem do país. Não idade apenas nossa, ou de formação institucional, mas de nossa base eleitoral. Somos também uma das mais engajadas. Né? O que faz com que nós temos um futuro que o próprio Nicolas não tem. O Nicolas tem sua base tão envelhecida quanto a do bolsonarismo. É uma base feminina e velha. O Nicolas, ele disputa essa base jovem com a gente só dentro do público evangélico, mas tirando o público evangélico, a gente é majoritário. Vale lembrar um comentário que eu fiz essa semana no Morning Show, que o Nicolas, ele tá formando o seu exército próprio dentro do bolsonarismo, basicamente formado por ex-MBLs. E Maquiavel já falava 500 anos atrás do exército dos mercenários, né? Então, assim, sim. Vai dar certo, Nicolas. Confia, seu exército tá super bem.
Você tá reunindo ótimas pessoas. Eu tava até conversando com o querido Pedro Deirô ali sobre algumas alianças aí de ex-MBLs e tal, uns que foram candidatos, depois não eram mais candidatos, depois foram candidatos, um elegeu, outro não elegeu e tal. E é aquela coisa, né? Eu acho que a gente participa de um grupo político onde a nossa base é a confiança, é a amizade, é lutar por um ideal em comum. A base desses caras, ela é muito superficial no sentido de que, olha, eu tenho um ego muito inflado, então eu vou tá do lado desse cara aqui, vou apoiar esse cara até eu me eleger. A partir do momento que eu me eleger, ou conseguir aumentar e ter um capital político maior do que ele próprio, ele que se ferre, não existe nenhum resquício de lealdade entre essa galera. A base do exército dos mercenários. Você paga pra pessoa estar ali com você, mas a partir do momento em que alguém pagar mais, ela vai pro outro lado. Então, ela não tem apego com ideias, ela não tem apego ao grupo, ela não tem apego a nada. Ela só tem apego ao que lhe é oferecido. Então, daqui a pouco mesmo eu vou gravar uma aula pra academia. E nessa aula da academia, bom, eu vou falar um pouco sobre alguns autores, tal, da direita, pra falar sobre imaginação política. E tem o Guillaume Fay, que é um dos autores que eu mais gosto, que é um francês, infelizmente já morto. O Guillaume Fay, ele tem um livro chamado O Declínio do Ocidente, ou O Ocidente como Declínio, é o nome do livro. Tem um capítulo chamado Antípolis. Né? Eu recomendo a leitura desse capítulo para todos, acho que vou recomendar isso lá na academia, e vou tentar pegar esse capítulo e disponibilizar para vocês. Né? Mas em Antípolis, ele faz a separação entre a politiquinha, essa política cotidiana, e a grande política, né? Que é um conceito quase que nietzschiano, né? A questão da grande política. Mas a questão em Guillaume Fay, e que eu acho que é o que separa realmente o MBL dessas facções do Nicolas, por exemplo, é que nós nos debruçamos sobre as grandes questões nacionais, sobre as grandes questões geracionais, sobre todos os gargalos que impedem qualquer tipo de desenvolvimento, inclusive espiritual, de nossa nação. Ao contrário deles, que fazem isso baseados tão somente em uma guerra de popularidade, em uma tentativa de viralização a todo custo, né? Sem se debruçar sobre as grandes questões. Né? É uma questão meramente estética. Né? Então, eu sinceramente acredito que nós estamos em um patamar tão diferente, que devemos imaginar quais são os nossos adversários, escolher corretamente. Eu não consigo acreditar que alguém acredite, que alguém conceba Nicolas Ferreira ou qualquer um daqueles como um adversário para Renan Santos. Né? De forma alguma. Assim, se colocasse um debate entre os dois... E eu acho uma coisa que tem que ser dita, eu vejo muitos comentaristas, analistas falando, porque o futuro da direita é Nicolas Ferreira, o futuro da direita é Nicolas Ferreira. Cara, a gente tem 2 ciclos eleitorais aí até o Nicolas Ferreira poder pensar em se candidatar à presidência da República. Exato. Então, um afobamento dessa galera em relação ao que o Nicolas Ferreira será daqui a 8 anos gigantesco. Sim. Inclusive, o Nicolas pode simplesmente, assim, daqui pra lá, acabar. Sim. Ele pode acabar. O que é muito provável, dada como é raso, como não tem profundidade, e esse é um problema de que não tem profundidade, né? É que ele não consegue, então, ficar durante muito tempo. Ele simplesmente pode, a qualquer momento, sumir. Né? É algo... Todos esses grandes influencers do Brasil, já tivemos a Kéfera, por exemplo. A Kéfera sumiu, cara. Grande Kéfera. Eu conheço a Kéfera. Eu estudei com a Kéfera. Sério? Eu fiz teatro com a Kéfera. Caraca, não sabia disso, cara. Fiz teatro com a Kéfera. Depois do Balada que ela virou lésbica. Não, Caraca. Ela era bem heterossexual na época. Ela é lésbica? Agora ela é. A Kéfera é lésbica? Kéfera, agora ela é. Cara, eu fiz teatro com Kéfera, eu fiz teatro com Bibi Babydoll. Você sabe quem é Bibi Babydoll? Não faço a mínima ideia, cara. A galera do chat deve saber. Mas é isso, acho que ele vai ser uma Kéfera, sabe? Foi a maior youtuber do Brasil naquela época. E sumiu. E eu acho que pode ser isso que acontecerá com ele. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe para espalharmos ainda mais a missão.